Olá, meu convidado de hoje é dentista, professor universitário e supervisor do serviço de urgência da USP. Eu converso hoje com o Dr. Mauro Corotti. Dr. Mauro, obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. É um prazer muito grande tê-lo aqui nesse nosso bate-papo. Dando uma olhada no seu currículo profissional, e quem o conhece também, sabe que você tem uma série de qualificações na área de odontologia, é um profissional que a gente poderia dizer muito bem sucedido, mas nós sabemos também do seu envolvimento em viagens missionárias, anualmente, 1, 2 vezes ao ano, em regiões inóspitas, e inclusive que você acaba de chegar de uma dessas viagens. Nos fale um pouco sobre isso. Verdade, Marcos, eu estive recentemente, há 2 semanas, em Santarém, no Pará, onde a gente fez uma viagem de 9 dias e atendimento propriamente foram 4 dias na comunidade. Estivemos na comunidade de Inanu, no município de Santarém, no Pará, uma comunidade com 600 habitantes, onde tivemos a oportunidade de atender 263 pessoas, né, os 3 dentistas que estavam lá, e 262 foram atendidos pelos 2 médicos que estavam presentes. Então, uma parte significativa da comunidade foi atendida por essa viagem aí no município de Santarém, no Pará. Sem dúvida nenhuma, um trabalho muito bonito, muito respeitável, digamos assim. Mas me diga uma coisa, quando você participa de viagens como essa, você tem todo o custeio desse empreendimento através de alguma organização ou parcialmente, ou talvez até totalmente, isso corre por sua própria conta? Marcos, normalmente a gente acaba custeando a nossa própria viagem, né? Quando são viagens grandes com alguma organização, a gente recebe uma ajuda de custo na passagem, alguma porcentagem, mas na maior parte das vezes é a gente mesmo que acaba tendo que pagar a nossa viagem, a nossa estadia, alimentação e tudo isso, o que para nós acaba sendo um grande prazer também, né? Porque o trabalho que a gente faz, juntamente com todas as coisas que a gente tem recebido de Deus ao longo de toda a nossa caminhada, aí nos possibilita a fazer essas viagens, custear essas viagens sem atrapalhar tanto no nosso orçamento familiar. Muito bem, eu soube que você esteve no Haiti por ocasião do terremoto no Haiti. O que você encontrou lá em termos de desorganização? Eu ia perguntar organização, mas acho que falar desorganização é mais apropriado. Socialmente falando, como é que você encontrou aquela sociedade, aquele país? Um estado realmente de calamidade, Marcos. A gente esteve lá algumas semanas depois do terremoto e realmente eles calculam entre 300 a 500 mil mortos. É mais ou menos a população da cidade de Bauru inteira. E todas as pessoas ainda estavam embaixo dos escombros, as que tinham sido soterradas. O país não tem recurso, não tem dinheiro para remover os corpos e enterrá-los. Então, aqueles que foram soterrados, estão debaixo de construções, ainda se encontram no local. Então, muita gente desabrigada, muita gente dormindo em praça pública, embaixo de um cobertor ou um lençol, ou às vezes, alguns barracas doadas pela ONU ou organizações estrangeiras. A nossa organização mesmo, a SOS Global, a organização da qual eu faço parte, levou 70 e poucas barracas, que a gente colaborou com 70 e poucas famílias, barracas de lona com armação metálica, né? Montamos as barracas aqui e a FAB, a Força Aérea Brasileira, nos auxiliou levando essas barracas até o Haiti. Nós fizemos a distribuição, ensinamos as famílias a montar, tudo. Foi uma atividade bastante gratificante. E, além disso, fizemos uma clínica odontológica onde atendemos 798 pacientes em 14 dias de atendimento dos 20 dias que nós ficamos lá entre ida e volta, viagens total, né? Atendemos 3 orfanatos inteiros
mais toda uma população que chegava até a igreja onde a gente estava. E engraçado, assim, eu falo orfanato, a gente imagina uma creche bonitinha assim. Na verdade, eram casas de alguma pessoa do bairro que não tinha caído, que abrigava as crianças vizinhas que tinham perdido os familiares. Então, num dia era uma casa de família com 4 ou 5 pessoas, no outro dia tinha 50 crianças, 40 num outro lugar, 30 e poucos. Então, uma situação calamitosa mesmo. Se o Exército Brasileiro, a ONU, não levasse alimento, sabonete, eles não teriam nada, né? Então, tudo à base de doação, e a nossa ONG foi uma das primeiras a chegar, desde logo após o terremoto, e foi uma das que abriu o hospital. Assim, uma história até cômica, se não fosse trágica. Depois do hospital rachar com o terremoto, os médicos e enfermeiros não tinham coragem de entrar no local. E com a chegada dos brasileiros, eles entraram, limparam o hospital, foram pegando as planilhas de atendimento de cada paciente, foram à farmácia, pegavam medicamento, ministravam aos doentes que estavam abandonados há alguns dias dentro do hospital sem atendimento, porque todo mundo achava que ia ter um segundo terremoto e podia cair mais, né, as edificações, e que acabou, graças a Deus, não tendo. Mas o único que teve foi muito forte, foi muito forte. Sem dúvida nenhuma. E esse trabalho que vocês desenvolveram lá foi um trabalho maravilhoso, não tenha dúvida. Eu abordei essa viagem ao Haiti, isso, obviamente, após o terremoto, foi amplamente noticiado por toda a imprensa, acho que no mundo todo, o Brasil acompanhou isso, mas de certa forma, propositadamente, porque eu sei que você também faz esse tipo de viagem em regiões, digamos assim, aqui no Brasil, um tanto quanto desassistidas. Obviamente que não estão passando pela comoção de uma situação como o Haiti passou, mas eu acredito que você encontre situações que, do ponto de vista da degradação social, ou, digamos assim, da ausência do Estado, da falta de assistência, talvez não tenha grandes diferenças na situação que você encontrou lá. Isso é real no Brasil? É real. Uma das regiões que eu tenho visitado muito, até porque eu comecei em parceria com uma igreja de Manaus, eu tenho visitado muito a região do Amazonas, tanto saindo de Manaus para o Rio Negro, o Rio Solimões, ou saindo de Parintins, que é quase na divisa com o Pará, ou agora saindo de Santarém, a região do Rio Amazonas, Negro, Solimões, a gente tem visitado bastante. E são estados muito grandes, enormes em sua área, e a população é muito espalhada, e as comunidades vivem às margens dos rios, onde curiosamente não chegam estradas. Os rios são as estradas, né? Então, por exemplo, você chega em comunidades que tem 12, 15 pessoas, onde não vale a pena para o político levar uma benfeitoria, porque quase não tem votos, tirando as crianças. Então, são regiões, são comunidades muito pequenas, muito desassistidas. O estado do Amazonas e do Pará tem ainda uma certa deficiência no atendimento dessa população, até pela dificuldade do tamanho. São estados assim maiores que muitos países, né? E realmente a gente encontra lá, não é uma situação de pobreza, porque o ribeirinho tem o peixe com facilidade, ele planta ali, tem fruta na floresta amazônica à vontade, né? Cultiva ali uma mandioca, tem ali o seu gado, mas é uma população que, por exemplo, não tem acesso à prevenção odontológica, não tem acesso à prevenção de muitas doenças simples como verminose, né? A diarreia, que é uma doença simples, né? Mata muita gente por eles não conhecerem hábitos naturais como lavar a mão, como fazer as necessidades fisiológicas longe da onde se bebe água. São, assim, conceitos básicos que o pessoal que vai com a gente, médicos, agentes de saúde, enfermeiro, dando palestras e explicações simples, conseguem melhorar a qualidade de vida dessa população
de maneira absurda. A gente já viajou para várias comunidades onde você não via uma restauração na boca das pessoas, uma pessoa que tenha ido ao dentista até pela dificuldade. Já fomos a locais que 3 ou 4 dias de canoa para se chegar no posto de saúde mais perto. Aqui a gente imagina, né, que nas cidades a gente está desassistido, mas imagina morar no interior do Amazonas, onde você depende de uma canoa, onde a gasolina hoje em dia está em torno de 15 a 20 reais o litro, e a pessoa tem que pegar um barco, às vezes a remo, às vezes com um motor pequeno, e chegar na comunidade mais próxima. Realmente é muito complicado, muito gasto, muito oneroso essa viagem, né? E muitas vezes o paciente morre por uma coisa simples, uma infecção com um anzol, uma fisga de pesca, uma ferroada de arraia, uma picada de cobra, coisa simples, devido à distância do posto de saúde mais perto, do médico mais próximo, acaba falecendo. E é um quadro assim que entristece a gente, né? A gente vê tanta riqueza por aqui, né? Os nossos estados são até que bem organizados, postos de saúde que tem medicamento, o atendimento médico pode demorar um pouco, mas com algumas horas você consegue um atendimento médico. E lá realmente as dificuldades naturais, físicas, de distância são muito grandes. Sem dúvida nenhuma, é uma situação muito triste. Como você, aliás, bem caracterizou. Um país rico, uma região rica, porém o habitante sem acesso a meios básicos, né, de cuidados. Muito bem, eu gostaria de perguntar agora de uma maneira um pouco diferente. Como cristão, essas ocasiões em que você vai doar esse seu trabalho, fazendo essa sua participação técnica, digamos assim, com seu conhecimento técnico, são oportunidades também para evangelização. Você tem utilizado dessas circunstâncias também para falar de Deus, ou é difícil, digamos assim, em face da carência, em face das dificuldades, é difícil abordar os dois assuntos? Não é difícil não, Marcos. A pergunta básica quando a gente está num lugar desse é o seguinte: por que você veio de tão longe, pagou tão caro para chegar até aqui para me dar um atendimento gratuito, né? A primeira informação que a gente passa para eles é que a gente não tem nenhum vínculo com nenhum político, nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. A gente está ali por conta própria, simplesmente porque a gente veio dar uma ajuda, veio prestar um socorro àquela comunidade. E isso já os deixa curiosos, naturalmente. Então, por que gastar tanto, investir tanto, vir aqui trabalhar de graça para me fazer essa oferta, né? Sendo que eu não te conheço, nunca fiz nada para você, mas na verdade é porque Jesus fez tudo por nós, né? Então a gente não seria uma forma de pagamento, não tem como devolver o que Deus fez por nós, é simplesmente usar o dom que Ele nos deu, cada um na sua área, cada um especificamente fazendo o que sabe fazer, para o bem-estar do próximo, né? Então eu acho que assim, não precisa ser médico, não precisa ser dentista, enfermeiro, lógico, as profissões da área de saúde facilitam esse tipo de viagem, mas qualquer pessoa pode fazer uma doação, qualquer pessoa pode dar um pouco do seu tempo, da sua atenção, não precisa ir para o Amazonas, pode ser na periferia de Bauru, pode ser uma população carente, pode ser um conhecido seu que esteja necessitando. Então, assim, eu não gosto muito da parte de fazer publicidade dessas minhas viagens, até porque eu não gostaria de exaltar a mim. Eu gosto simplesmente de deixar bem claro que é uma pessoa normal, uma pessoa comum, que usa o que aprendeu não só para ganhar dinheiro, que eu acho isso muito pouco, muito vazio, né? Se a gente tem um dom tão maravilhoso, e quem tem dor de dente sabe o quanto é terrível, né? De tirar a dor, de trazer uma melhoria para a saúde da pessoa, por que não 1 ou 2 vezes por ano ajudar o próximo nesse sentido, né? Então eu acho que eu gostaria de incentivar a todos
né? Cada um na sua área. Porque todos reclamam, né? O mundo hoje em dia está tão sofrido, nós temos tanta pobreza, tanta miséria. E eu posso dizer, o mundo está sofrido, mas uma parte eu faço. Uma pequena porção. Algumas pessoas têm o seu sofrimento aliviado pelo meu trabalho. Isso me deixa muito feliz, muito grato a Deus por tudo que Ele me deu, pelas condições que eu tive de estudar, pelas condições que eu tenho de poder fazer essas viagens sem atrapalhar no orçamento da minha família, pelas condições que Ele me dá de estar lá, de participar dessa viagem, de poder chegar a um lugar desse, um lugar que até mesmo você tem dificuldades. A gente dormiu nessa viagem em redes por 7 dias, no meio estacionado no Rio Amazonas. Então, são lugares que pouca gente tem como eu posso dizer, a coragem de chegar, né? Então, a gente que tem esse desprendimento, por que não ir, né? Por que não ajudar o próximo, já que é um mandamento de Deus, né? De Jesus que a gente deve fazer. Você deixa bem claro esse seu gosto, digamos assim, por essa atividade que envolve um quê de aventura, um quê de dedicação. Mas como que isso tudo começou? Eu comecei aqui por perto, Marcos. Foi o barco Luz do Tietê, da Igreja Batista. Inclusive, quem liderava o trabalho era o antigo palhaço Bozo, Arlindo Barreto. Ele era o pastor do local. E a gente recebeu um convite aqui na igreja, fomos conhecer o trabalho. Trabalhei aqui em Arealva e Acanga, algumas cidades aí banhadas pelo Tietê algumas vezes. E aí fui gostando. Isso aconteceu em 2003 e desde lá eu tenho um propósito comigo mesmo, que é fazer pelo menos 2 viagens por ano, uma por semestre, né? Então, desde 2003 eu já teve um ano que eu fiquei 4 viagens seguidas, né? Lógico que o ano que meus filhos nasceram, que foi 2007 e 2013, eu fiz uma viagem só, mas eu já cheguei em alguns anos ficar 3 ou 4 semanas. No Haiti mesmo foram 3 semanas seguidas, estive também em Moçambique em 2005, foi uma outra viagem internacional, ficamos também 2 semanas inteiras lá, atendemos num orfanato de quase 500 crianças, fizemos uma avaliação para uma igreja americana, onde examinamos 200 crianças e, curiosamente, quase não encontramos cárie, porque eles quase não têm alimentos e principalmente alimentos doces. Então vimos que não haveria necessidade naquele local de implantar um consultório odontológico, que era o que a igreja americana queria doar. Então, desde 2003, mais ou menos, aí uma média de 2 ou 3 vezes por ano, temos feito esse trabalho aí. Isso é muito interessante. Você, quando menciona essas viagens, você cita alguns números, né, de atendimentos e tal. Você contabiliza ao longo, ou consegue contabilizar ao longo dessas viagens todas, quantas pessoas já teriam passado pelas suas mãos? Olha, Marcos, eu mais ou menos, no Amazonas eu já tentei contar. Eu parei no 2.000 algum tempo atrás, né? Em Moçambique foram mais 200, no Haiti foram quase 800. Então eu creio aí que desde 2003 eu tenho atendido umas 3.000 e poucas pessoas. Só eu. É que a gente vai numa equipe, às vezes só eu, às vezes 2 ou 3 dentistas. Então às vezes o atendimento é maior. Mas eu acredito que eu já tenha ajudado aí com uma restauração, uma extração, alguma coisa assim, em torno de 3.000, 3.500 pessoas. Dr. Mauro, eu acho fascinante em tudo isso que você diz, a forma como você consegue equilibrar suas atividades profissionais, a sua dedicação a esse teu ministério, mas eu também sei que você tem algumas outras atividades, vamos dizer assim, um pouco mais amenas. Por exemplo, você é dedicado a algumas modalidades esportivas, né? Fale um pouquinho disso também, porque é um lado curioso do Dr. Mauro Corotti. Eu acho que uma coisa leva a outra, Marcos, porque eu gosto muito do contato com a natureza, gosto de praticar esportes mais radicais, né? Eu pratico mountain bike, canoagem, faço os meus rapéus de vez em quando.
trekking, né, que são caminhadas aí, trilhas e tal. E até por isso, por eu gostar disso, é o que me capacita a ir para o Amazonas, a trabalhar no meio daquele, né, daquela área que muitos consideram perigosas, né? Nessa escola mesmo que a gente atendeu na última, lá em Inanu, tinha uma cobra. A cobra era dali da região, né? Ela ficava dentro da escola e eles cuidavam da cobra porque ela comia os ratinhos ali. Então é muito interessante. Esse meu lado de curtir a natureza acabou facilitando eu entrar nesses lugares que pouca gente tem coragem e disposição para ir, né? Doutor Mauro, a verdade é que nós sempre justificamos a nossa inércia alegando a falta de tempo, né? Mas você nos dá um exemplo maravilhoso de conciliar atividades profissionais, dedicação, prática esportiva e realmente é um grande exemplo para todos nós. Eu gostaria de deixar aberto para a sua consideração final aos nossos telespectadores. O que eu gostaria de deixar aqui, Marcos, é um desafio a todo mundo, todo profissional, toda pessoa tem algum dom, tem alguma coisa que consegue fazer bem, tem alguma coisa que consegue executar em prol da diminuição do sofrimento do próximo, né? Então eu acho isso muito válido. Ao invés de somente reclamar que o mundo está numa condição terrível, por que a gente não faz alguma coisa, né? Claro que a gente não vai conseguir salvar o mundo nem milhões de pessoas, mas talvez aliviar o sofrimento de uma ou duas famílias de vez em quando seria uma coisa muito importante. Então, em qualquer área que você trabalhar, em qualquer que seja o seu dom, use isso para o bem, use isso para diminuir o sofrimento da nossa população, do próximo, como nos diz a Bíblia, né? Muito obrigado pela sua presença, Dr. Mauro. Foi realmente um bate-papo muito agradável, muito edificante. E você não saia daí, nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Todos temos sonhos. E a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo. Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Flavinha de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouco mais na Palavra de Deus e vamos falar um pouco hoje sobre desprendimento, ajuda ao próximo e para isso eu quero trazer você novamente a Palavra de Deus. Não é? Lucas capítulo 10, do versículo 30 em diante, conta a história do bom samaritano. Jesus, na verdade, está contando uma história para um intérprete da lei, que questionava a questão do próximo. E ali nós vemos um sacerdote, nós vemos um levita, e nós vemos um samaritano, que seria a contraposta de um israelita, de um judeu naquele momento. Nunca passaria na cabeça daquele homem, intérprete da lei, que um samaritano pararia, ajudaria, cuidaria das feridas e daria todo o suporte para aquele homem que estava pelo caminho. A palavra de Deus, até em Jesus aqui, demonstra que às vezes o que nós achamos que é correto é errado. E o que é errado, que nós achamos, é o certo. No caso aqui, Jesus está mudando o conceito daquele homem em ajudar o próximo, em amar o próximo. E muitas vezes nós
Infelizmente, nós deixamos de fazer as coisas certas, nós deixamos de ajudar, nós deixamos de amar o próximo. A pergunta que foi feita ali pelo intérprete da lei, quem é o meu próximo? Às vezes nós ficamos tanto tentando definir, discernir quem é esse nosso próximo, que a gente às vezes cruza os braços, às vezes a gente protela em fazer o bem, em pregar a palavra, em falar do amor de Deus, em falar de que Jesus é a razão de vida. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crê. João 3,16 diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? E às vezes a gente protela, a gente deixa de fazer isso, por quê? Porque nós ficamos tentando interpretar, tentando lembrar, tentando trazer para nós o próximo mais fácil. A pessoa que é conveniente nós ajudarmos. Aí você fala para mim, mas eu não tenho condições de ir até o exterior, não tenho condições de ir até o Amazonas. Eu digo para você que talvez a tua África, às vezes, o teu Amazonas é a sua volta. Nós não precisamos ir longe para poder fazer o bem, para poder levar a palavra de Deus. Às vezes tem um vizinho seu que precisa de uma ajuda, às vezes tem um colega teu de escola que precisa de uma ajuda, às vezes tem um colega de trabalho que está em situação caótica na vida familiar, na vida psicológica, está com seus relacionamentos quebrados, que às vezes uma palavra, um abraço, um conselho pode de repente mudar a vida dessa pessoa. Conta-se a história, e eu já vi casos até na minha família, de que quando uma pessoa de repente liga, e aconteceu isso na casa de meu pai, que uma pessoa ligou um dia e meu pai sempre tem um costume, se você ligar para ele hoje, ele vai dizer no telefone, Jesus te ama. E a pessoa que estava do outro lado do telefone estava num dia de angústia, e aquela palavra foi uma palavra consoladora, ajudou aquela pessoa de uma maneira tal que aquela pessoa reconheceu Jesus como a solução da vida dela. E é bíblico isso. Ajudar, fazer o bem, amar. Amar sobremaneira, levando Cristo a essas pessoas, levando uma palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia, como fonte de ajuda, como fonte de consolo, como fonte de salvação para as pessoas, para a humanidade em geral. Então, não diga para mim eu não posso. Nós temos que dar a prioridade. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o propósito de vida. Esse é um propósito de vida. Organizarmos as nossas vidas segundo os pensamentos, os sonhos de Deus para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, não maus, para nos dar o fim que nós desejamos. Querido e querida, faça da sua vida um objetivo nas mãos de Deus. Faça da sua vida um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Não diga não posso. Lembra o texto do jovem? Tinha um jovem que estava no meio de uma multidão, estava sendo instruído por Deus e não havia comida. Na multiplicação dos pães e peixes, ele tinha apenas um lanchinho nas mãos. Mas aquele lanche, nas mãos de Jesus, pôde dar alimento para mais de 5.000 pessoas. A Bíblia conta sobre 5.000 homens. Ali tinha crianças, tinha mulheres. E Deus pôde abençoar a todos através da vida de um jovem. Então não diga não posso, não diga não tenho tempo, diga apenas eu quero ser usado, eu quero estar disponível para Deus. Se você estiver disponível para Deus, Deus pode fazer um milagre na vida de alguém através da sua vida. Todos temos sonhos, e a realização de um sonho deve ser comemorada em grande estilo.
Seja qual for seu sonho, nós faremos dele um evento. Bia Eventos e Assessoria, organizando os melhores momentos da sua vida. Ensina a criança a andar no caminho do Senhor, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Escola Flavinha de Mel, onde seu filho é cuidado com carinho e amor. E o programa de hoje fica por aqui. No próximo sábado, o nosso encontro é ao meio-dia. Eu espero você.